Outro grande lançamento da semana nos cinemas é Oppenheimer, o mais novo filme do diretor Christopher Nolan, da trilogia Batman, Cavaleiro das Trevas, A Origem e diversos outros filmes. E como o nome entrega, a produção conta a trajetória de J. Robert Oppenheimer, o homem que chefiou o projeto Manhattan, aquele que criou a bomba atômica. São dois grandes fios condutores para essa história. O primeiro é quando Oppenheimer, interpretado pelo Cillian Murphy, foi investigado por supostas ligações com os comunistas e pela acusação de ter passado para os russos segredos da bomba atômica. O outro fio condutor é durante a sabatina do Louis Strauss, vivido pelo Robert Downey Jr., no Senado americano. Dessa forma, acompanhamos a vida e a obra do Oppenheimer, e principalmente seus conflitos internos e com o mundo, que o chamaria de o pai da bomba atômica. Ao contrário do que pode parecer, esse não é um filme sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, que, como você estudou nas aulas de história, acabou com as duas explosões das bombas atômicas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, a produção conta o começo da Guerra Fria, né? Como aquele momento, aquela corrida entre americanos e soviéticos acabou originando um outro conflito de natureza diferente da Segunda Guerra Mundial e que ditou os rumos do mundo até o começo dos anos 90. Também é sobre como o tal do perigo comunista foi manipulado por muita gente nos Estados Unidos para caçar desafetos e destruir reputações numa caça às bruxas que aconteceu principalmente ali nos anos 50 e 60. Em grande parte, o diretor Christopher Nolan executa essa história essencialmente política com maestria e uma atenção muito grande nos detalhes. Ele, por exemplo, se preocupa em retratar nas explosões que a luz chega a gente, aos nossos olhos, ou à câmera, né, já que é um filme, muito antes do som. Então, quando algo explode, seja pequeno ou grande, a gente vê primeiro e só escuta depois. Então, para você perceber o nível de detalhe, de atenção aos detalhes do diretor. Mas esse também é um filme extremamente verborrágico e imagético. E é aqui que as coisas começam a se perder um pouco. Verborrágico, porque o filme tem muito texto, tem muito diálogo. Se você for assistir legendado, você vai ler muito, inclusive. E isso acaba se perdendo quando o Nolan se deixa levar pelo vício de explicar muito a história, de colocar personagens ali explicando muito do que está acontecendo. Então, às vezes, em vez de deixar algo subentendido ou entendido por meio de imagens, ele tem um personagem contando aquilo em palavras. E às vezes, mais de uma vez, e mais de um personagem explicando a mesma coisa. Então, isso acaba cansando bastante. E no caso de uma trama extremamente política, é ainda mais, assim, é levado numa potência maior do que em filmes anteriores do cineasta. E imagético, porque o Nolan quer transformar tudo em imagens. Então, além do texto contar o que está acontecendo ali de forma detalhista demais, a imagem também é. Então, muitas vezes, ele quer transformar a história em metáforas ou em imagens muito claras para o espectador. Eventualmente, ele é mais poético nisso e acaba sendo belo e bonito de assistir. Mas em outras, ele é literal demais. Tem uma cena, sem fazer muito spoiler, que o Oppenheimer é mostrado nu em seu depoimento para revelar o quanto ele estava desnudado e quanto ele estava revelando de si mesmo, se expondo em sua intimidade para as pessoas que estavam ali interrogando ele. Então, o Nolan chega a esse ponto de literalidade do que ele está mostrando ali em imagens. Mas, tirando tudo que está errado, esse é um grande filme. Ele é visualmente impressionante, tem ótimas atuações e boas reflexões. E tá aí um ponto positivo dele ser tão literal, porque ele não deixa muito espaço interpretativo para o espectador. Ele é bem direto na sua mensagem, então não tem o risco da gente entender errado o que o Nolan está querendo contar ali. Porque esse filme, por mais que ele seja sobre o passado, ele também ressoa no presente, né? A gente também vive hoje numa época de grande divisão,
de reputações destruídas, de inimigos declarados ou não, de arrogância, de achar que podemos dobrar o mundo à nossa vontade. Enfim, guardadas as devidas proporções, há muitas semelhanças com o mundo de hoje, de 2023, com o que era vivido nos anos 40 e 50, que é quando se passa a maior parte da história de Oppenheimer. Seja para o bem ou para o mal, Oppenheimer é um grande resumo e também o ápice do Christopher Nolan enquanto cineasta. Oppenheimer está em cartaz nos cinemas. E dentro disso, eu tenho um comentário final. Muito tem se falado sobre qual seria a sala ideal para você assistir ao filme. O lugar ótimo que você tem que sentar, qual o melhor projetor, a melhor tela e tudo mais. Óbvio que se você puder garantir, se você tiver acesso a um cinema IMAX, vai lá, assiste. Se você puder pagar, pague. Mas a realidade é que, pensando para o Brasil inteiro, nem todo mundo tem acesso. Seja financeiro, porque salas IMAX são mais caras, ou mesmo de acesso, porque são poucas cidades do Brasil que têm esse tipo de cinema. Então, a minha dica mesmo é vá ao cinema assistir Oppenheimer. O cinema que for possível, o cinema que for acessível para você. O importante é ter essa experiência, é sentir esse momento, essa comunhão que é estar junto com outras pessoas, com desconhecidos ou com amigos e ver esse grande filme em que a imagem é importante, a imersão é importante. Então, aproveite esse momento para ir ao cinema. Se esse for o único longa-metragem que você vai ver na tela grande durante todo o ano de 2023, vai ter sido bem escolhido, sim. Não importa se é IMAX, se não é IMAX, enfim. Isso é detalhe. Vá ao cinema. Se você puder pagar algo melhor, pague. Mas se você não tiver acesso, não caia nessa ladainha aí que não é o formato ideal que o cineasta imaginou para o longa-metragem. O que ele imaginou é você assistir ao filme. Então, assista, acompanhe, veja e sinta essa experiência.